Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né, do ponto 1 da revista da Escola Dominical, do segundo trimestre de 2016, lição número 2. Então, a gente falou no vídeo anterior, né, na aula anterior, que a introdução da lição. Então, na aula anterior, a gente fez a introdução, e nessa introdução a gente viu, né, o que vai ser falado na lição por completo. A gente vai falar da necessidade da salvação, né, dos gentios, dos judeus e da humanidade como um todo. E no ponto 1, aqui a gente vai falar da necessidade da salvação dos gentios. Então aqui, né, o 1 aqui é a rejeição. Né? Então a gente vai falar, né, da triste situação do mundo gentil. Então está aí de Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Lembrando que na primeira aula, a lição número 1, da aula da lição número 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, Paulo faz a sua saudação. E do versículo 18 ao versículo 32, ele começa a descrever como se encontra o mundo dos gentios, ou seja, o mundo daquelas pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, aos judeus, né, ao meio dos judeus. Então, qual é o resultado do pecado? Então, o pecado, ele entrou no mundo através de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus e, consequentemente, toda a humanidade levou a semente do pecado e todo ser humano pecou. Então está lá, o homem e Deus. Deus criou o homem para ser ligado a ele e ter comunhão com ele. Então, assim que era Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles tinham comunhão com Deus, eles conversavam com Deus, eles tinham intimidade com Deus. Mas, de repente, entra o pecado. Então, o pecado ele entra ali e ele causa o quê? A separação entre o homem e Deus. Então, há uma separação. O homem ele ficou longe de Deus. Ele está distante do seu Criador. Ele está assim, quanto mais longe ele fica, mais os tentáculos do pecado, né, ganha força e afasta ainda. Então, quando tu vê aquela pessoa que se afasta de Deus e ela vai se afastando, às vezes ela está na igreja, está ali, está bem, e de repente ela se afasta. Né? E aí tu vê que aquela pessoa ela vai se afundando cada vez mais no pecado. Ela vai se importando cada vez menos com Deus. E assim é a humanidade. Né? A humanidade começou com um pecado talvez simples ali, de Adão e Eva, né? Um pecado de desobediência no Jardim do Éden, e se expandiu para todas essas atrocidades que a gente vê. Porque o pecado, sendo ele um pecadinho ou pecadão, não existe diferença. Para Deus é pecado. Feriu sua santidade. Então, a tendência é só piorar. Então, essa atitude, né, de rebelião contra Deus, ela culminou na idolatria. Né? Ou seja, quando a pessoa coloca a criatura no lugar do seu Criador. Então, o que o pecado causou, né, essa divisão, ela fez com que o ser humano ele perdesse a sua comunhão e, na hora de restaurar a comunhão, no lugar de procurar Deus, o ser humano começou a procurar a própria criatura. Então, aqui, Romanos 1,23 diz o seguinte: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, se você olhar a história da humanidade, você vai ver todas as culturas adorando alguma coisa. Então, Deus colocou dentro do coração do homem a necessidade de algo a mais, de algo superior, de algo espiritual. E o homem sentiu esse vazio e foi procurar, né, preencher essa necessidade, e no lugar de preencher essa necessidade buscando Deus de verdade, ele começou a adorar a própria criatura. Começou a adorar aves, né? Começou a adorar bezerro, né? Começou a adorar o sol, a lua, sei lá, uma árvore. Começou a criar deuses para si, então, para preencher esse vazio. Então a gente pode ver o seguinte, que a rebelião, né, culminou na idolatria religiosa. Então, assim,
a gente vê aqui que a ignorância espiritual conduz à idolatria religiosa. Então, assim, olha essa imagem, né, que está aí no fundo, adorando um bezerro. Foi o que o povo de Israel fez lá no deserto, né? Quando eles saíram do Egito, atravessaram lá o Mar Vermelho, Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, demorou a descer, o povo perdeu a paciência e foi adorar o bezerro. Então, o próprio povo de Deus, né, perdido no pecado, começou a buscar outra coisa para adorar, ou seja, começou a adorar um bezerro de ouro, dizendo que era o seu Deus. Então, ou seja, essa ignorância espiritual, ela conduz essa idolatria. O segundo ponto, né, a gente vai ver aí a revelação. Né? Então, como que Deus se revelou para o homem. Então, a gente vai ver isso aí. Né? Se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Por quê? Porque o próprio Deus se revelou. Então, aqui, ó, a revelação geral de Deus. O que é a revelação geral de Deus? A revelação geral de Deus é a maneira que Deus se revelou para o homem como um todo. Né? Então, ou seja, Deus ele se revelou. Como que Deus se revelou? Através da sua criação. Né? Então, assim, em Romanos 1:20, né, que foi feito até a leitura aqui, se você pode voltar na sua lição, né, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o ser humano não pode falar assim, porque eu não tive a oportunidade de conhecer Deus, Deus não se revelou para mim, eu sou um coitado, Deus se revelou lá para os judeus, mas não se revelou para mim, ele não se mostrou para mim. Não. Aqui o texto diz que é para que eles não fiquem inexcusáveis, ou seja, Deus se revelou através da sua criação, né, através do seu poder. Né? Era para o ser humano olhar para a criação e falar assim, tem algo por trás disso. Né? Tem algo a mais, tem algo superior. E não adorar a criação, não fazer um bezerro de ouro e adorar, mas adorar aquele que criou todas as coisas. E essa revelação, né, geral de Deus, aí surge a pergunta, o homem, né, não uma pergunta, né, é uma afirmação, o homem não pode se salvar pela revelação geral. Ou seja, não tem como o homem se salvar pela revelação geral. Então, qual é o objetivo dessa revelação? Ou seja, já que, né, o homem não pode se salvar por essa revelação geral, qual é o objetivo? Levar ao conhecimento da revelação especial de Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, a revelação geral de Deus, que Deus se revelando para a humanidade através da sua criação, ela não salva, mas ela conduz o homem, né, à sua revelação especial. Então, assim, o homem deveria ver através da revelação geral que existe algo a mais e procurar o verdadeiro caminho, né? O caminho que leva a essa revelação, né, especial que é Jesus Cristo. Vou abrir um parêntese aqui. Recentemente assim, tem saído na internet que alguns muçulmanos têm sonhado com Jesus, né? Têm sonhado com a Bíblia e têm se salvado através dessa revelação de sonho. Aí vem a pergunta, é possível alguém crer em Cristo e ser salvo somente por um sonho? Não, não é possível. Talvez eu não sei a veracidade desses sonhos, mas vamos supor que seja verdade, as pessoas estão sonhando de fato com Cristo. Se elas estão sonhando de fato com Cristo, é porque elas têm que procurar Cristo. Só o sonho não é suficiente. Elas têm que ir atrás de alguém que já é salvo, ou elas têm que ir atrás de alguma Bíblia, de alguém que apresente para ela Jesus Cristo, como ele é verdadeiramente e o que ele fez para salvar a humanidade. Aí sim, a partir do momento que esse muçulmano que sonhou com Jesus, procurar Jesus através de alguém ou através da Bíblia e crer, aí ele será salvo. Mas ele não será salvo simplesmente porque ele sonhou. Da mesma forma,
né, o ser humano ele não consegue se salvar simplesmente porque ele vai ali reconhecer Deus através da sua revelação geral, mas que a sua revelação geral deve levar a Cristo. Então, é mais ou menos assim, a revelação geral de Deus leva à sua revelação especial. Então, esse é o objetivo da revelação geral. Então, esse conhecimento da salvação, né, só vem, né, através de Jesus, e que só Ele pode, né, nos dar a salvação. A gente entra no outro ponto aqui, né, a punição. Então, qual é a consequência do pecado na vida dos homens? Então, do capítulo 1, aí, do versículo 22 ao versículo 32, a gente vai ver o apóstolo Paulo descrevendo as consequências aí do pecado na vida dos homens. Né? Ou seja, o ser humano, o Romanos 1:21, eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus, mas não fizeram. Ou seja, o ser humano teve a oportunidade de ir até Deus, de glorificar a Deus, de dar glória a Deus. E colhe os maus frutos dessa obstinação. Então, a oportunidade veio. Eles tiveram, mas não fizeram. Não glorificaram a Deus. É o que está escrito em Romanos 1:21. Então, agora que eles não glorificaram a Deus, Deus os entregou, né? Ou seja, Deus deixou que o homem, né, cometesse os pecados. Ou seja, não é que Deus fez com que o homem pecasse, mas Ele permitiu que os homens, como consequência de suas próprias ações e escolhas, andem nos seus próprios caminhos. Ou seja, já que vocês não querem me adorar, fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem. E aí entra, né, uma citação de C.S. Lewis, no livro que ele faz, né, O Problema do Sofrimento, que ele fala assim: gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Ou seja, eles estão escravizados, né, nos seus próprios caminhos errôneos, seus próprios caminhos pecaminosos. O homem está escravizado. Então, assim, eles são responsáveis. Ou seja, o homem ele é responsabilizado por não adorar a Deus. Né? Ou seja, eles são responsáveis pelos seus próprios atos. Então, a gente vê lá em Romanos que ele vai falando do que o homem fez, né? Ou seja, qual é o resultado dessa cegueira espiritual? Em Romanos 1:23, primeiro trocaram o Criador pela criatura, depois desviaram o propósito da sexualidade e, por último, adotaram vícios morais e sociais. Então, isso ele foi descrevendo. Isso não é na época de Paulo, é toda a época. Às vezes a gente fala assim: porque hoje o pecado é maior do que no passado. Porque antigamente era mais fácil as coisas, o pecado era menos explícito. Não era. Né? Ou seja, o pecado ele sempre foi intenso em todas as épocas, em todos os períodos, sempre teve pecado. Né? Às vezes a gente fica achando que hoje é pior, né? Muita coisa. Não, mesma coisa, não mudou nada. Desde a época lá de Noé, depois veio Abraão, Moisés e passou toda a história bíblica na época de Jesus ali, e hoje o pecado sempre foi a mesma coisa. Todas essas épocas, o homem trocou o Criador pela criatura, desviaram o propósito da sexualidade, né? Isso hoje a gente vê muito, é um tema que talvez em algumas igrejas aí até proibido falar, mas a gente vê de fato aqui em Romanos 1:26 e 27 que o homossexualismo é pecado. Não adianta falar assim, não, porque a Bíblia tem uma tradução diferente. Não existe tradução diferente. Esse texto ele é explícito, no original ele diz isso, que o homem ele pecou, o homem ele desviou o propósito da sexualidade, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher, né? Então isso é pecado. Isso era comum entre os imperadores romanos. Os imperadores romanos eles tinham parceiros, né, do mesmo sexo. E poucas vezes eles tinham relação sexual com suas mulheres, ou com sua mulher. Ele tinha mais relação com outros homens do que com a sua mulher. Então isso era comum no Império Romano. E o apóstolo Paulo ele escreve esse texto à igreja de Roma, e ele confronta de forma direta
isso, mostra que isso é o resultado da cegueira espiritual. Né? E esses vícios morais e sociais são, né, coisas que talvez você fale assim, isso são coisas pormenores, mas não. Né? Orgulho, ganância, egoísmo, tudo isso é pecado. Às vezes na nossa igreja, a gente quer falar de pecado e trata pecado como sendo apenas aquela coisa escandalosa, pecado sexual. Não, orgulho é pecado, egoísmo é pecado, entre outras coisas. Bem, a gente finaliza aqui o ponto 1 e vamos entrar no ponto 2. Então, a gente vai finalizar essa aula aqui, né? Na próxima aula, eu vou falar da necessidade de salvação dos judeus.